acompanha o programa Cultura com Ana, aqui pela Repórter Nordeste TV, uma iniciativa do portal repórternordeste.com.br. Nós estamos finalizando uma semana muito importante para a cultura brasileira, a cultura internacional, porque foi exatamente a semana onde nós comemoramos o aniversário de Graciliano Ramos. Graciliano Ramos completaria ano no dia 27 de outubro. Mas também no dia 29 de outubro nós celebramos o Dia do Livro, aquele maravilhoso fetiche que está entre os apetrechos com risco de superação. É isso mesmo, porque o desenvolvimento tecnológico e o uso constante de aparelhos eletroeletrônicos está levando cada vez mais leitores a fazerem leituras através de celulares, tablets. Porém, há quem diga que o livro ele é insubstituível, porque o cheiro do livro nada se iguala. Muitas pessoas ainda mantêm a cultura do manuseio do material impresso para ter uma interação mais profunda. E é exatamente na semana em que celebramos a vinda de Graciliano Ramos a este planeta, com o qual contribuiu maravilhosamente através da sua obra, da sua escrita vasta. Nós celebramos o Dia do Livro e o Cultura com Ana traz um parêntese para apresentar a você. É que Alagoas, o chão onde Graciliano Ramos nasceu, de onde ele brotou, onde espalhou a sua obra para o Brasil e para o mundo, é uma terra profícua. Muitos artistas, cantores e escritores saíram de Alagoas para enfeitar a vida e espalhar imaginação, histórias, beleza por todo o globo. Nossa saudação ao Mestre Graça e a apresentação de uma pesquisadora sertaneja alagoana que hoje mostra o seu perfil no Cultura com Ana. Conheça a mestre em História e doutoranda em Educação, pesquisadora do pensamento graciliânico, Ângela Santos. Graciliano Ramos, eterno escritor, nasceu lá em Quebrangulo, terra de grande valor, lugar de índios chucurus que aquele povoado habitou. Quebrangulo, Buíque, Viçosa e Palmeira, por esses lugares ele passou. Aprendendo ofícios da vida, também se aperfeiçoou, influenciou na educação que muito nos ensinou. Homem sisudo e irônico, foi prefeito e escritor. Vidas secas e infância tem marcas de sua dor, queria ele passar uma infância de mais amor. Graciliano é eterno, romancista e inovador, balconista e jornalista, excelente diretor, caiu nas mãos de Getúlio, o então ditador. Olá, meu nome é Ângela Santos, sou pedagoga e mestra em História pela Universidade Federal de Alagoas. Atualmente estou cursando doutorado em Educação pela Universidade Federal da Paraíba.
No mestrado, trabalhei a atuação de Graciliano Ramos na administração pública da cidade de Palmeira dos Índios e analisei os 2 relatórios que ele enviou ao governador Álvaro Paz durante a sua gestão. Graciliano Ramos, ele nasceu em 27 de outubro de 1892, na cidade de Quebrangulo, em Alagoas. E faleceu no Rio de Janeiro, em 30 de março de 1953, aos 60 anos. Embora Graciliano Ramos ele seja nacional e internacionalmente conhecido como romancista, cronista, ele teve uma intensa participação na condição de gestor do serviço público alagoano. Foi prefeito em Palmeira dos Índios nos anos de 1928, entre 1928 e 1930. Entre 1930 e 1931, Graciliano ocupou o posto de diretor da instrução da imprensa oficial aqui em Alagoas. Em 18 de janeiro de 1933, Graciliano Ramos ele foi nomeado diretor da instrução pública de Alagoas pelo então interventor, capitão Francisco Afonso de Carvalho, e permaneceu nessa função até o dia 3 de março de 1936, quando foi preso durante o governo de Getúlio Vargas. Depois da prisão, e já no Rio de Janeiro, né, ele ocupou, no ano de 1939, o cargo de inspetor federal do ensino secundário no Distrito Federal, né, então Rio de Janeiro, ainda no mesmo ano do governo que o levou ao cárcere. Então, Graciliano ele também prestou contas do período em que ficou à frente da diretoria da Instrução Pública Alagoana, cujas marcas centrais estão na ampliação da quantidade de matrículas e frequência de estudantes das escolas públicas primárias, a construção e reforma de prédios escolares, dos quais se orgulhava por ter minimizado a existência das escolas isoladas, além de prover a confecção do fardamento e do material escolar para os alunos pobres. Lembrando que a atuação de Graciliano na diretoria da instrução pública ocorreu na administração estadual de Osman Loureiro. Há registro dos prédios escolares, né, desse período em que os dois estiveram na administração pública. Tratando-se do estado de Alagoas, Humberto Bastos, ele relata, em 1939, ele vai relatar que os dados de nosso analfabetismo, historicamente marcado por uma centralização de poder e de uma sociedade patriarcal, contribuíram para que a instrução pública colhesse esse atraso. Para ele, Humberto Bastos, né, a reforma ideológica dos nossos processos educacionais não será obra de uma só administração. Ela exige tempo e dinheiro. Especificamente em Alagoas, o Estado era governado por uma política coronelista, que não mediu esforço para levar o seu povo à penúria e deixado largado à própria sorte. Assim, né, nota-se que a década de 1930, ela também é denominada de conflito de ideias, ela englobou as disputas entre os católicos e os escolanovistas, né? Ambos com o objetivo de dar um norte às questões educacionais do país. Então, assim, por um lado, nós tínhamos a igreja, que desejava continuar no poder juntamente com a classe dominante, e por outro, tínhamos os pioneiros, né, do movimento da Escola Nova, que almejavam uma mudança real no ensino para as massas que estavam insatisfeitas com a situação política do país. Essa mudança envolvia a formação de professores, instrumentos pedagógicos, tudo que pudesse melhorar a educação dos alagoanos naquele período. Então, a nível nacional, Boris Fausto ele vai falar que o modelo da educação escolar da década de 1930 ele foi organizado de cima para baixo, mas se envolveu uma grande mobilização da sociedade, sem promover também uma formação escolar totalitária que abrangesse todos os aspectos do universo cultural.
Mesmo o Brasil passando por mudanças políticas, culturais e industriais, ainda apresentava grandes mazelas. E Graciliano Ramos atrelava esse atraso também às relações causadas pelo coronelismo, pelas falhas da política e a falta de seriedade dos líderes políticos à máquina pública, incluía a educação como a mais atingida. E conseguimos, né, enxergar essa literatura, em sua literatura, essa preocupação com a educação. As desigualdades sociais estão, digamos assim, de forma bem explícita nas obras de Graciliano. Então, outra coisa que ele nos mostra é que é possível ser político e fazer acontecer quando se trabalha de forma ética e profissional. As impressões dele a respeito desse descaso estavam pautadas, né, as relações de poder das elites agrárias, as quais resultavam as trocas de favores político-partidários, o que não é diferente dos dias atuais. Como pensadores, né, que projetaram um modelo de educação a partir de educação brasileira, né, a partir das apropriações de intelectuais europeus e norte-americanos, e com isso se colocavam como formadores de opinião, de consensos em suas propostas educacionais, quer na condição de jornalistas, literatos, professores ou na condição de burocratas da estrutura dos governos estadual e federal, né, entendendo Graciliano Ramos como um sujeito que ajudou a pensar de forma direta ou indireta a ideia da modernização do Brasil, juntamente com outros intelectuais, como o próprio Carlos Drummond de Andrade. Então, a função burocrática ocupada pelo então diretor da Instrução Pública de Alagoas o tornou um profissional prático e imediatista, pronto para resolver as situações emergentes referentes à educação. Então, na minha pesquisa de doutorado, analiso os documentos da Instrução Pública Alagoana que estão no arquivo público, localizado no bairro do Jaraguá, em Maceió, os quais apresentam informações referentes à exoneração de professores e diretores, a nomeação e substituição de professores das escolas primárias e secundárias, o quantitativo de funcionários para a manutenção da ordem escolar, como os inspetores e guardiães, uma expressão utilizada nos ofícios encontrados da instrução pública, a criação de exames de admissão e pagamento de taxa de matrículas, as despesas efetuadas pelos funcionários dos grupos escolares, tanto da escola normal da capital, quanto dos grupos escolares dos interiores. Então, algo que me chamou a atenção também foi o grande número de atestados e de licenças médicas solicitadas pelos docentes naquele período. Hoje a gente se espanta, né, como a questão da doença, né, atinge os professores, mas isso não é de hoje, né? Isso aí vem de muito tempo. Algo que precisa ser colocado em pauta, essa discussão da doença, da saúde mental, da saúde física dos docentes. Algo também que me chamou a atenção nesses documentos é a criação da biblioteca da Escola Normal de Maceió durante a gestão do Graciliano Ramos na diretoria, a participação do Grande Concurso Brasil, a participação das escolas, né, que o Graciliano inscreveu juntamente com os diretores de escolas de Alagoas, de algumas escolas, não todas, mas de algumas escolas de Alagoas. Escreveu essas escolas no Grande Concurso Brasil, organizado pela revista O Tico Tico, que é uma revista de histórias em quadrinhos, uma das primeiras publicadas no Brasil, né, bem como a liberação de pagamento, né, para a diretora da Escola Profissional Feminina de Maceió. Entre outras informações que estão presentes no documento e que ainda estou fazendo análise, né, então tudo isso vai contribuir para a historiografia e também para a história da educação alagoana. Bem, Graciliano pensava na educação não só enquanto prefeito, não só quando aceitou o convite para
para ser diretor da instrução pública. Nas páginas do jornal O Índio, em 1921, em alguns momentos de reflexão, ele culpava os pais por não exigirem do governo escolas para os seus filhos. Então, em um de seus escritos, e em tom de denúncia, destacava: criam-se aqui, todos os dias, quase diversos centros de diversões, e, no entanto, uma escola não se abre. Não tenhamos quem nos ensine a ler, arrancando-nos a cegueira da alma. Então, de uma filosofia tradicional e progressista, Graciliano ele conseguiu imprimir em suas obras, e até mesmo em colunas jornalísticas, seu olhar para a educação. Portanto, o olhar que Graciliano Ramos demonstrava ter sobre a formação do sujeito, tanto sertanejo quanto do sujeito que morava na capital, na periferia, corrobora com os objetivos da formação do homem moderno do século das luzes. Mas antes de formar esse sujeito político, deve-se formar primeiro o homem sem que este perdesse sua própria natureza, sem deixá-la coisificar. Então, portanto, o caminho percorrido por Graciliano Ramos no campo da educação nos ajuda a compreender, por meio de suas lentes e também dos documentos deixados por Graciliano, tanto na literatura quanto nos documentos oficiais institucionais, um pouco dos desfechos da história da educação brasileira, em especial a educação alagoana. Então, essa pesquisa tem me deixado muito curiosa em descobrir mais coisas da educação alagoana, mais coisas de Graciliano Ramos, enquanto intelectual, enquanto atuante na educação do nosso estado na década de 30. Então, gostaria de agradecer imensamente a Ana Cláudia Laurindo, pelo convite, e dizer a todos os alagoanos, leiam Graciliano Ramos, leiam intelectuais alagoanos, escutem os nossos artistas, valorizem, valorizem o que nós temos no nosso estado. Um grande abraço a todos e a todas e fiquem bem. Pesquisar sobre Graciliano Ramos é o ponto que me liga Ana Cláudia Laurindo a Ângela Maria dos Santos, esta pesquisadora de 31 anos que veio do sertão alagoano, de Olho d'Água do Casado. Eu fiz também uma pesquisa sobre Graciliano Ramos, embora que em um contexto diferente do de Ângela, porque foi uma pesquisa de graduação, o meu TCC, que resultou aqui neste livro, Construção da Alma Alagoana de Graciliano aos Nossos Dias. Foi justamente com o interesse da sua pesquisa de mestrado sobre Graciliano que Ângela entrou em contato com esta escritora que vos fala. Ângela, então, passou a fazer parte do rol de pesquisadores, pesquisadoras que beneficiam a minha história individual com seu trabalho, seu empenho e seu engajamento. Nós esperamos que você tenha percebido como Graciliano Ramos ele continua vivo também em sua terra natal, instiga pesquisadores, pesquisadoras a fazerem a busca, o debate, o resgate, observarem o seu perfil por ângulos inusitados, porque a riqueza de Graciliano é grande e nos permite ir muito além daquilo que foi alcunhado sobre o seu perfil, justamente pela indústria que trabalha com livros,
com todo este universo rebuscado de eruditismo e de cientificismo, Graciliano é alguém com o pé no chão das Alagoas que nos orgulha, nos inspira, nos reúne, faz com que pesquisadoras como Ângela e Ana Cláudia, elas comunguem ideias e a partir de então se fortaleçam em projetos como este do Cultura com Ana, que hoje teve a grata satisfação da participação de Ângela Maria dos Santos, ou Ângela Santos, uma outra mulher alagoana que segue a enfrentar as marés que trabalham contrário ao conhecimento neste tempo de obscuridade e investe sua vida, sua juventude, beleza e inteligência para fazer ciência. Que esta energia de contracultura no encaminhar de uma cultura de elevação dos saberes, contemplando a natureza nordestina, alagoana, através da imagem de Graciliano Ramos, chegue até você e também te inspire a fazer a tua parte, porque todos nós podemos, de algum modo, melhorar esse mundo. O Cultura com Ana se despede agradecendo a sua participação, o seu apoio, o seu incentivo. E no próximo sábado nós estaremos outra vez aqui na Repórter Nordeste TV fazendo a nossa parte. Até lá!